Devocional diário sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Série Trabalho na Obra de Deus, 4º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, querido e querida ouvinte, vamos uma vez mais, neste 4º episódio dessa série sobre o trabalho na obra de Deus, refletir sobre esse tema sempre à luz das Sagradas Escrituras. O texto que eu separei hoje é o de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, quando Paulo fala que uma grande e eficaz porta se lhe fora aberta, porém haviam muitos adversários. No capítulo anterior, no episódio anterior, nós falamos sobre os fatores que impedem as pessoas de trabalharem na obra, na igreja, no reino. Hoje, na sequência, neste 4º episódio, eu quero continuar falando sobre outras situações importantes pelas quais as pessoas não trabalham, que não ocorrem porque elas não querem apenas, mas que as impossibilitam, que as impedem de trabalhar, que por vezes as desestimulam e até fazem parar, abandonar o trabalho na obra de Deus. Quem sabe, os grandes adversários se colocam diante da grande porta, a oportunidade que é trabalhar para o Senhor. Eu relacionei algumas situações importantes pelas quais as pessoas podem não querer, não conseguirem, não estarem dispostas ou realmente não trabalharem na obra, na casa do Senhor, no reino dele. Primeiro ponto, há muitos, é verdade, eu separei alguns, é não ver o fruto do seu trabalho. Há pessoas que talvez fazem a obra de Deus há tanto tempo e nunca viram resultados. Isso pode produzir um desestímulo tremendo se a visão, se o olhar, se o coração, se a motivação não estiver no lugar certo. Outra razão pela qual as pessoas às vezes não trabalham, ficam impossibilitadas. E pensando no texto de 2 Coríntios 11, 29, são aqueles que dão somente e nunca recebem. Pessoas que trabalham de sol a sol, às vezes em lugares restritos, quem sabe, de poucas pessoas disponíveis. E se a mesma pessoa, usando aqui a linguagem do futebol, a mesma pessoa que cobra o pênalti, bate o escanteio, cobra o tiro de meta, corre para cabecear, defender, atacar, fazer o meio de campo, ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele prega, ele limpa, ele faz a faxina, ele serve, ele dá aula. Se isso não for um ativismo, certamente com o tempo produzirá um esgotamento. Se você não tem uma fonte de onde receber, precisa tentar para isso. Pensando no texto de Gálatas 6:9, de 2 Tessalonicenses 3:13, há uma outra grande situação importante pela qual as pessoas não trabalham, que é o cansaço. Abro parênteses aqui para dizer que há quem se canse até de Deus, que dirá daquilo que faz. Cansaço no ministério, na obra, cansaço para com as pessoas, cansaço para com a estrutura ou para com a falta de estrutura, cansaço para com os processos, as regras, ou cansaço para com o jeito daqueles que são alvo do trabalho delas. Isso vai desestimulando, impossibilitando, e as pessoas chegam uma hora param. Cansaço com a política, com as dificuldades nos relacionamentos. Um outro grande fator importante pelas quais as pessoas não trabalham na obra de Deus, pensando no texto de Romanos capítulo 13, versículo 7, é quando as pessoas não têm reconhecimento do seu trabalho. Todas as pessoas são cativos de um agrado. Cabe aos líderes estimularem, inspirarem, encorajarem. E há pessoas, e não é promoção pessoal, não é vaidade, não é orgulho próprio, mas quem não gosta de ter o seu trabalho reconhecido, quem não precisa disso?
E há pessoas que se ressentem mais do que outros quando não têm o seu reconhecimento. Há alguns perfis de comportamento, tipos de temperamento, que não se levam em conta. Se reconheceu bem, se não, não. Mas há aqueles que se ressentem mais. E com a sua certa dose de razão. E quando isso acontece reiteradamente, essas pessoas tendem a parar. Outra situação importante para a qual as pessoas desanimam, param, é o desânimo. Redundantemente. As pessoas desanimam por conta do desânimo. O desânimo impede as pessoas de continuarem, impossibilitam. Muitos param no meio da caminhada. Talvez pela carga ser pesada, pelo trabalho ser muito difícil, pela dureza dos corações, seja o que for que você faz na obra de Deus, a título de trabalho para Ele, há ali um risco de desânimo, uma possibilidade de desânimo, um caminho para o desânimo. E quando falta o ânimo, falta a vida, a disposição, o encorajamento. O que te desanima? Outra situação importante pela qual as pessoas não trabalham é a motivação errada. Talvez a glória dos homens, e quando essa glória não encontra reciprocidade, as pessoas param, começaram erradamente, consciente ou às vezes inconscientemente, não tinham sido instruídas adequadamente. Outra razão, outro fator, outra situação importante pelo qual as pessoas param de trabalhar é a rotina, o tédio, a mesmice, o pessimismo, fruto por vezes certamente do egoísmo. E esse é um fator que acomete muita gente. Entrou errado, tende a dar errado, não fica de pé. Outra razão, o excesso de responsabilidade. Hebreus capítulo 13, versículo 7, o autor pede para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não seria útil. Mateus capítulo 11, versículo 30, Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Geralmente o excesso de responsabilidade se apresenta quando tentamos fazer o que não é o nosso trabalho, quando nós queremos, insistimos em fazer o trabalho de Deus. Uma vez eu fui confrontada com essa realidade e um homem que era uma inspiração para mim, há muitos anos atrás, mais de 20 anos, ele falou: olha, se você quiser resolver o problema de todas as pessoas, você precisa fazer 3 coisas. Obviamente era uma ironia, mas com um tremendo ato pedagógico de amor e de confronto que eu aprendi para sempre. Ele disse assim para mim: para resolver o problema de todos, você precisa de 3 coisas. Primeiro, nascer de uma virgem. Segundo, morrer numa cruz. Terceiro, ressuscitar no 3º dia. Não precisa mais nada, né, meu irmão e minha irmã? Esse excesso de responsabilidade que faz com que a gente queira até, às vezes, inconscientemente fazer o trabalho de Deus, precisa ser confrontado com essa realidade de que nós não somos Deus, longe disso, e que para resolver o problema das pessoas eu teria que no mínimo ser Jesus. Outra realidade, situação extremamente comum e importante é o desejo de fazer tudo, o ativismo e junto com isso a centralização. Com o tempo, meu irmão, minha irmã, fica insustentável a situação. Também a dificuldade em conciliar as responsabilidades pessoais com as das igrejas, outra coisa que impedem as pessoas a trabalhar, entre outros fatores. E a palavra de alerta aqui que eu deixo para você nesse 4º episódio dessa série sobre o trabalho na obra de Deus é: cuidado, atenção. Fique atento a esses riscos para que você não pare. Deus te abençoe e até o próximo episódio dessa série, se Deus quiser.